Olá, gente, sejam bem-vindos. Então, a partir de agora, inicia aqui mais uma aula de História. O professor Elilson aqui com vocês. E vamos ver aqui os nossos assuntos. E, para iniciarmos, vamos ver a nossa frase de hoje, a nossa frase do dia, que diz assim: com a crise surgem oportunidades e visão de um mundo melhor. E talvez seja o momento de repensar o consumo para economizar e evitar o desperdício. Bem, então essa frase de Bruno Calil, que é assim, calha com o momento ao qual nós estamos vivenciando no Brasil e no mundo, tá? Dessa grande crise da epidemia e da crise econômica a qual nós estamos passando, e também que remete ao nosso assunto, crise dos anos 1920. Então, para vermos que há 100 anos atrás, o mundo também estava passando por uma crise, também viveu uma crise, como nós vimos sobre a Primeira Guerra Mundial, e também uma crise sanitária, ou seja, também uma epidemia, tá? Levou milhares de vidas lá nos anos 20. Essa epidemia que ficou conhecida como a gripe espanhola. A iniciou na Espanha e se espalhou pelo mundo, chegou aqui no Brasil e milhares de pessoas perderam a vida, não é, para a gripe espanhola. Tá? E agora, 100 anos depois, nós estamos aí vivenciando essa epidemia, tá, do coronavírus. Bem, e o nosso assunto, como nós vamos ver ali sobre essa crise lá de 1920, e um dos resultados dessa crise, tá, uma das influências, foi a questão lá da Primeira Guerra Mundial, qual nós já estudamos sobre a Primeira Guerra Mundial. E aqui o nosso título nós temos uma guerra, diversos resultados. Tá? Por que diversos resultados? Então nós vamos observar aqui, ó, que a Primeira Guerra Mundial trouxe consequências diferentes para diversos países. Por que essas consequências diferentes? Porque a guerra ela, iniciou e a sua grande proporção ocorreu mesmo na Europa, tá? Embora a grande parte dos países do mundo foram influenciados pela guerra, mas o campo de batalha foi na Europa, certo? Por isso, o conflito gerou grandes perdas populacionais e econômicas, dificuldades econômicas para os países europeus. Tá? Então, os grandes que saíram prejudicados com a Primeira Guerra Mundial foram os países europeus. Enquanto que para outros países que ficam em outros continentes, a guerra para eles teve fatores positivos. Tá? Ela impulsionou o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento industrial, uma vez que esses países não estavam lá diretamente na guerra, certo? Além disso, esses países exportavam lá para a Europa, como nós vamos ver aqui, tá? Exportavam alimento, matéria-prima, então foi exportado bastante para a Europa, o que vai beneficiar os países a qual não participaram diretamente da guerra, inclusive o Brasil. O Brasil foi um grande beneficiário também nesse período da Primeira Guerra Mundial, porque foi um período em que impulsionou a questão da industrialização aqui no Brasil. Tá? E quem mais se beneficiou com essa guerra? Enquanto na Europa, né, ela saiu mesmo ali toda bem prejudicada com a Primeira Guerra Mundial, nós vamos ver aqui o beneficiado pela guerra. Tá? Quem foi? Vamos observar. Os Estados Unidos. Tá? Então, os Estados Unidos da América foram os principais beneficiados pela guerra. Por quê? Por quê? Porque, como nós observamos, os Estados Unidos estava ali financiando a guerra bastante, ou seja, ele estava investindo enquanto os países europeus estavam em guerra. Então, nós vamos observar. O país que desde a segunda metade do século XIX vivia um impressionante crescimento, ele já vinha crescendo ali economicamente e industrialmente, e teve o seu desenvolvimento ampliado, muito, em razão do conflito europeu. Tá? Então, entre 1914 e meados da década de 20, os Estados Unidos foi o maior exportador mundial de armas, equipamentos militares, remédios, alimentos, bens de consumo e capitais, principalmente para a Europa. Então, ele foi um grande fornecedor do mundo. E com isso, ele estava investindo e estava crescendo. Cresceu muito mesmo. Tá? Que ficou conhecido esse período, vai ter um período bastante crescimento nos Estados Unidos e em toda a América também crescendo. Tá? E os Estados Unidos vai ficar conhecido aqui com essa frase, The American Way of Life, que traduzindo, fica o estilo de vida norte-americano, certo? The American Way of Life, estilo de vida norte-americano, tá? Que ficou aí conhecido, espalhado para o mundo. Tá? Bom, ao longo dos anos 20, a população dos Estados Unidos da América viveu uma grande euforia econômica. A prosperidade moldou o chamado estilo de vida norte-americano, marcado pela ampla oferta e pelo crescente consumo de produtos industrializados como eletrodomésticos. Então, as propagandas de rádio, de TV, que estava começando naquele período, eram
bem influenciada, e isso influenciava o restante da América a querer seguir o estilo de vida norte-americano. Tá? Esse estilo de vida valorizava o quê? O livre funcionamento do mercado financeiro, sem intervenção do Estado, a livre concorrência e a liberdade individual de investimentos e de consumo. Então, foi um período de crescimento, de euforia, mesmo ali na América. Tá? No entanto, de tanto crescimento, vai chegar um período que vai ter uma crise que vai ficar conhecida como crise de superprodução. Tá? Por que crise de superprodução? Eles vão produzir muito, tá? Produzir muito, e aí já não vai chegar um momento que não tem mais para quem vender. Então, esse cenário de euforia, no entanto, não durou muito tempo. Internamente, a capacidade de consumo do norte-americano chegou ao limite. Tá? Então, as pessoas, né, que puderam comprar, então foram ali comprando as coisas, principalmente produtos eletrodomésticos, né, e automóveis, e chega um momento que eles não vão mais comprar, não vão mais poder comprar, certo? E externamente, o que é que ocorre? Observamos que esse crescimento dos Estados Unidos começa a partir de 1914, mesmo com o crescimento grandioso, a partir de que inicia a Primeira Guerra Mundial. No entanto, a partir dos anos 20, a partir de 25, a Europa começa a se recuperar da guerra. Então, volta a se industrializar e aí vai deixar de comprar grande parte dos produtos americanos. Tá? Então, é o que nós vamos ver. Externamente, os países da Europa, que foram bastante afetados pela Primeira Guerra Mundial, adotaram uma série de medidas protecionistas para estimular a produção industrial e recuperar sua economia. Então, a indústria se recuperou e aí eles vão estipular várias leis protecionistas, tipo de não comprar produtos importados, produtos que viessem dos Estados Unidos, tá? E somente utilizar os produtos europeus. Então, isso vai ser uma queda tremenda aos produtos que eram fabricados nos Estados Unidos. Tá? Assim, as exportações de produtos para a Europa diminuíram. No entanto, mesmo diminuindo a exportação para a Europa, o que vai ocorrer com as fábricas norte-americanas? Elas não vão reduzir o ritmo de produção, a sua quantidade de produção. Ao contrário, elas vão continuar aumentando, produzindo cada vez mais. Então vai resultar em uma crise de superprodução, porque elas vão estar produzindo, tá, no mesmo ritmo ali que vinham produzindo, no entanto as vendas vão despencar. E aí o prejuízo, então, vai ser inevitável. Tá? O que vai chegar um momento que vai ficar conhecido como crash da Bolsa de Nova York, ou seja, a quebra da Bolsa de Nova York. Por quê? A Bolsa negocia ações das empresas e vai ter um momento que a Bolsa não vai suportar. Então, quando a oferta de produtos é maior que a procura, os preços tendem a cair. Claro, isso é a lei da oferta e da procura. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Então, muitas empresas, porém, escondiam a sua verdadeira situação financeira. Tá? Ou seja, porque elas escondiam? Então, elas não passavam isso para o mercado, para a população, que elas estavam com produtos empancados e continuavam produzindo. Para elas continuar produzindo, elas precisavam de recursos, de dinheiro. Então, elas vendiam ações. Mesmo estando à beira da falência, elas continuavam a negociar suas ações indevidamente valorizadas. Então, elas continuavam vendendo ações. Para quê? Com o dinheiro das ações, elas compravam matéria-prima, pagavam os trabalhadores e continuavam produzindo. No entanto, como não vendiam seus produtos, então não tinham como pagar os dividendos para as pessoas que compravam ações. E até chegou em um momento que elas não conseguiram mais pagar os salários das pessoas, dos trabalhadores, não é dos funcionários da fábrica. Então, vai levar ao crash da Bolsa de Nova York, a quebra da Bolsa. Quando chega em outubro de 1929, a bolha estourou. Já não era possível as empresas esconder dos investidores sua real situação. Com medo de perder muito dinheiro, os investidores colocaram à venda suas ações, porém não havia interessados em comprá-las e a Bolsa de Valores de Nova York, a principal do país, quebrou. Ficou conhecido então como crash da Bolsa de Nova York. Quebrou por quê? Porque quem tinha ações colocou as ações para vender, mas ninguém queria comprar, até porque despencou o valor da ação e ninguém queria comprar porque não tinha como negociar, não tinha como receber, certo? Que gerou uma crise, não é, grandiosa, fazendo com que diversas empresas falissem, vários bancos falissem, várias pessoas perdessem seus empregos, várias pessoas tinham investido na bolsa, perderam. Então foi uma crise totalmente generalizada, uma crise bem generalizada mesmo que ocorreu. E nos Estados Unidos, e depois essa crise vai se espalhar também aí para o restante do mundo. Ok? Vamos parar aqui e voltamos no vídeo 2. Até mais.